Este é o livro. Janelas Escuras, um suspense psicológico de Chloe Fine, livro 6, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Victor Bjorman já tinha ouvido falar sobre a famosa euforia do corredor. Nunca a tinha experimentado, pelo menos não correndo. Embora se exercitasse mais do que a média, correr nunca foi algo que levasse a sério. Fazia uma corridinha de vez em quando, mas nada muito intenso. No entanto, não invejava quem já tinha sentido essa euforia. Afinal, ele mesmo já a tinha experimentado várias vezes sem correr. Como personal trainer, sabia que essa sensação estava ao alcance de qualquer um que se exercitasse e não se importasse em se esforçar ao máximo. Ele já tinha sentido algo parecido algumas vezes com um circuito de kettlebell que seguia religiosamente, bem como durante uma sessão intensa de musculação há alguns meses, quando levou os braços à exaustão. O tal pico de energia nada mais era do que o corpo encontrando uma marcha extra que a maioria das pessoas mantinha escondida. Uma marcha que só se acessava superando barreiras físicas e mentais que muitos criavam para si mesmos. Ao sair de casa na Primrose Street, Victor estava com um astral totalmente diferente. Sentia-se aventureiro e pelo menos 20 anos mais novo do que seus atuais 38. Tinha acabado de terminar sua última sessão do dia. Um dia corrido em que visitou 5 casas diferentes para treinos particulares e 2 em uma academia local. Estava esgotado, mas também sentia algo muito parecido com a adrenalina de um corredor. Ele tinha guardado a melhor cliente para o final. Teresa Dias era uma mulher de 47 anos com quem trabalhava há mais de um ano. Seus treinos a fizeram perder mais de 15 quilos nesse período, aproximando-a do corpo que desejava. A perda de peso significativa também aumentou sua autoconfiança. Victor supôs que era por isso que ela tinha sido tão ousada ao iniciar o caso. Ela era casada há 23 anos. Confessou abertamente que o marido não ligava para ela, só lhe dando atenção quando a queria para satisfazer seus desejos. Essa mesma conversa abriu as portas para Victor, e embora ele também fosse casado, aproveitou a oportunidade. Não era a primeira cliente com quem dormia, por isso aprendera a afastar qualquer sentimento de culpa. Ele e Teresa já transavam há quase 3 meses, depois de lidarem com a tensão de trabalharem juntos por quase 15 meses. Victor sabia que ela seria boa. Uma experiência semelhante de cerca de 1 ano atrás o fez pensar assim. Aparentemente, mulheres negligenciadas pelos maridos e que depois redescobrem sua confiança, costumam ser ávidas, dispostas e agressivas na cama. Ou, como tinha acontecido há apenas 5 minutos com ele e Teresa, no chão da sala. Ele sabia que não precisava se apressar. O marido de Teresa estava viajando. Ela tinha lhe dito isso quando mandou uma mensagem pelo FaceTime enquanto estavam treinando. Mesmo assim, andou um pouco mais rápido que o normal ao sair da casa dela. Sua própria casa não ficava muito longe, apenas 6 quarteirões a leste. Seria uma caminhada rápida e agradável. A noite tinha acabado de cair e a temperatura estava por volta dos 15 graus Celsius. Ele estava relembrando a sessão, a parte extraoficial posterior, não o treino pelo qual foi pago, em sua mente. Tinha sido digno de fantasia, como algo saído de um filme pornô. Ele já tinha tido várias conquistas durante sua carreira de personal trainer, mas achava que Teresa Dias seria a melhor. Quando estavam juntos fisicamente, era quase como se ela estivesse descontando nele as frustrações de um casamento sem amor e de 23 anos desperdiçados. E ele estava mais do que feliz em deixá-la fazer isso. Ele supunha que, de uma forma estranha, devia agradecer ao marido imprestável que ela tinha. O pensamento foi interrompido quando viu algo voando em sua direção. Não fazia ideia do que era. Um carro? Algo que alguém tinha jogado nele? Não sabia. Só sabia que o atingiu no estômago com uma força tremenda. Victor se dobrou, caindo de joelhos. Ao fazer isso, vislumbrou o objeto que o tinha atingido. Era um taco de beisebol de alumínio,
e quando viu, estava subindo no ar. Victor tentou puxar o ar para os pulmões, mas não conseguia respirar. O golpe tinha tirado todo o seu fôlego e provocado uma dor terrível no seu lado direito. Tudo isso se juntou numa conclusão horrível quando ele viu o taco cair novamente. Desta vez, acertou seu peito. O barulho era estranho, como se a pessoa por trás do taco tivesse batido numa caixa de papelão vazia e não no seu tórax. Houve uma explosão de dor no seu peito quando algo se estilhaçou dentro dele. Tentou gritar, mas ainda não conseguia respirar. No entanto, levantou os braços quando viu que o taco já estava descendo para outro golpe. Ele conseguiu evitar que o taco o atingisse novamente no peito, mas seu pulso direito foi despedaçado. Um gemido abafado escapou de seus lábios quando finalmente conseguiu respirar. Ele viu a silhueta por trás do taco. Era um homem, mas não conseguia ver seu rosto. Através da dor, perguntou-se se seria o marido de Teresa. Fazia sentido, mas o raciocínio lógico o abandonou quando o taco voltou a descer. Desta vez, acertou seu lado esquerdo, quebrando suas costelas. Tentou gritar novamente, mas a dor era avassaladora. Não tinha fôlego, só sentia dor. Abriu a boca esperando que algum som saísse, mas não saiu nada, apenas o movimento do taco subindo e descendo. Foi atingido novamente no estômago, depois no peito e, em seguida, uma nova explosão de dor quando foi acertado no ombro direito, estilhaçando o osso. Victor perdeu a conta de quantas vezes o taco subiu e desceu. Por volta do 9º ou 10º golpe, algo dentro dele pareceu ceder, rompendo-se como um fio invisível. Viu o taco descer mais uma vez, mas felizmente não sentiu a dor, pois uma súbita escuridão o envolveu. Capítulo 1. Chloe Fine ouvia a voz do pai falecido enquanto uma tempestade de fim de verão ecoava lá fora. Sentada no sofá de seu apartamento silencioso, segurava o gravador de voz da irmã. Apertava o play, escutava um trecho e depois retrocedia para ouvir novamente. Vestia uma camiseta velha e uma calça de pijama confortável, com os joelhos junto ao peito como uma menina ouvindo uma história sombria antes de dormir. Ela tinha escutado repetidamente a única frase em que ele confessava o assassinato planejado de sua mãe. Aquilo se tornara quase um mantra, como o refrão de uma música que não saía de sua cabeça. Com o trovão ribombando suavemente lá fora, Chloe ouviu pela última vez. Segurou o gravador com as duas mãos, quase como se esperasse que ganhasse vida e estivesse pronta para estrangulá-lo se isso acontecesse. Reproduziu os mesmos 16 segundos mais uma vez, tentando imaginar o que Danielle havia passado naquele velho galpão abandonado. Sentia um estranho orgulho da irmã, mas também um certo medo do esforço que ela fizera para obter essa confissão. Chloe parou o gravador e o colocou na mesa de centro. Ficou sentada em silêncio por um momento, tentando se acostumar com sua nova realidade. Não era a primeira vez que fazia isso. Era muita coisa para processar, muita coisa para digerir. 5 dias haviam se passado desde que ela e Danielle enterraram o pai naquele pequeno trecho de floresta no Texas. Tinham-no enterrado fundo o suficiente e, embora ela tivesse certeza de que o corpo poderia eventualmente ser descoberto por algum animal selvagem, isso só aconteceria dali a muitos anos. Ela supunha que se alguém realmente quisesse procurar pelo recém-desaparecido Aiden Fine, poderiam potencialmente encontrar seu corpo lá fora. Mas seria preciso uma busca intensa. Essa era a beleza da coisa, no entanto. Ninguém iria procurá-lo. Ele não tinha ninguém que se importasse com seu desaparecimento. Ninguém. Além disso, até onde as autoridades sabiam, Aiden Fine estava foragido, provavelmente em algum lugar do México àquela altura. A mentira era simples, mas elaborada. E como as irmãs tinham a mesma versão, sem mencionar que uma delas era agente do FBI e já havia falado sobre seu pai distante antes, ninguém a questionou.
Em vez disso, havia atualmente uma caçada em todo o estado atrás de Aiden Fine. Essa era a única parte que fazia Chloe se sentir verdadeiramente culpada. Ela sabia que a agência estava usando recursos para encontrá-lo, mas também sabia que quando a pista esfriasse em 2 semanas, o caso perderia força até se tornar apenas um arquivo distante e sem esperança, enterrado em pilhas e gigabytes de documentos. Aiden Fine havia sequestrado a filha. Tudo começou quando ele a convidou para jantar em sua casa. As coisas esquentaram, seguiu-se uma breve discussão e depois Aiden usou o carro de Danielle para levá-la a uma cidadezinha no Texas. Ele a levara para lá porque sabia que era um lugar do qual ela tentara fugir. Segundo Danielle, ele disse que era uma forma de quebrar o espírito dela, para que soubesse que, mesmo quando fugia de seus demônios, ele sabia onde ela estava. Apesar de a agência ter engolido a história, Chloe foi repreendida. Afinal, ela havia ido salvar a irmã e se colocado conscientemente em uma situação perigosa. Pelo que sabiam, no entanto, Aiden conseguira escapar dela e de Danielle, fugindo. Olhando para o gravador, Chloe não pôde deixar de se perguntar se não teriam feito tudo errado. Os policiais e o FBI não tinham visto o gravador, claro. Não. Chloe o guardara consigo, pois havia alguns pequenos comentários feitos aqui e ali por Danielle, que contavam a verdadeira história, que fora ela quem o sequestrara. Mesmo assim, elas tinham uma confissão. Teria sido suficiente para prendê-lo, e depois poderiam ter distorcido a história, dizendo que ele tentara matar Danielle, e ela fora forçada a matá-lo em legítima defesa. Claro, poderia haver mais algumas pontas soltas dessa forma, mas teria significado muito menos mentiras para o mesmo departamento para o qual ela trabalhava. No final, ela supôs que não importava. Independentemente da história que tivessem escolhido, a pergunta mais importante de todas não teria sido respondida. A irmã dela havia matado o pai delas, e se fosse preciso, Chloe o teria matado também, se isso significasse salvar Danielle. Isso levantava a questão: será que ambas possuíam a mesma escuridão do pai? E agora que tinham trabalhado juntas para esconder um pecado tão grande, será que as trevas se apoderariam ainda mais delas? Chloe adormeceu ao som da tempestade esparramada no sofá. Quando o despertador tocou no quarto na manhã seguinte, ela se levantou com dor nas costas, resultado de ter dormido tão desajeitadamente. Dirigiu-se para o quarto, se espreguiçando, e apertou o botão do despertador para desligá-lo. Ela olhou para o quarto e percebeu que tinha passado os últimos 5 dias em uma espécie de torpor. Precisava se limpar, lavar as roupas e comer uma refeição decente em vez de algo direto do micro-ondas. Pensou em ligar e pedir um dia de folga. Tinha certeza de que o diretor Johnson entenderia, considerando o que ela e a irmã tinham acabado de passar. Tomou um banho quente rápido para relaxar as costas, esperando que isso a ajudasse a se recuperar e sair da depressão. Ajudou um pouco, mas depois de se secar e se vestir, ainda gostava da ideia de tirar 1 ou 2 dias de folga. Estava prestes a pegar o celular para fazer a ligação, mas ele tocou antes que pudesse atender. Quando viu que era da sede do FBI, fez uma careta. Lá se vai o dia de folga, pensou. Atendeu e ouviu a secretária de Johnson dar um rápido "bom dia", antes de transferi-la para o escritório dele. "Agente Fine, peguei você antes de sair para o trabalho?" perguntou Johnson. "Sim, senhor." "Ótimo. Preciso de você no meu gabinete o mais rápido possível. Temos um briefing para revisar, se estiver disposta." Honestamente, ela não tinha certeza se estava. O que sabia era que se ficasse sentada em seu apartamento por mais alguns dias, pensando em tudo o que ela e Danielle tinham feito, poderia enlouquecer. Brincou com a ideia de recusar e fingir estar doente, mas só por um momento. Havia um potencial novo caso. Claro que ela aceitaria. "Tudo bem?" disse, ainda sem ter certeza se era verdade. "Nos vemos em meia hora."
Vestiu-se às pressas e tomou um café da manhã rápido, com cereal e torrada antes de sair. Até isso foi uma mudança bem-vinda. A rotina era uma ótima maneira de voltar ao ritmo normal. Apesar de ter se sentido triste apenas nos últimos 5 dias, foram dias que a fizeram retroceder mental e emocionalmente. Sim, ela tinha ido trabalhar, mas quando chegava lá, não se sentia mais do que um zumbi, com a mente em 1000 outras coisas. Mas agora que estava indo para obter os detalhes de um possível caso, a sensação era diferente. Pela primeira vez desde que deixara o Texas, sentia-se capaz de começar a deixar tudo para trás. Ao chegar ao trabalho, não perdeu tempo. Foi direto para o gabinete de Johnson, imaginando que tipo de caso ele lhe daria. Por alguma razão, ela tinha ganhado a fama de ser a agente que resolvia os casos mais sórdidos dos subúrbios, aqueles que envolviam adultos ricos e mimados que passavam tempo demais escondendo segredos. Parece que eu me encaixaria bem em alguns desses bairros, pensou, porque, por mais que eu queira negar, agora tenho segredos que nunca vou conseguir superar. Quando chegou ao gabinete de Johnson, dirigiu-se ao lugar que costumava ocupar na frente da mesa dele. Mas então, viu que ele não estava lá. Em vez disso, estava sentado à pequena mesa de conferências nos fundos do gabinete. E não estava sozinho. Havia outro homem e uma mulher sentados com ele. Ela já tinha visto o homem antes. Seu nome era Bull Craddock, e ele ocupava um cargo alto na hierarquia do escritório, acima do diretor Johnson, com certeza. Ela nunca tinha visto a mulher antes, mas se ela estava na companhia de Craddock, Chloe presumiu que também era de um nível mais alto na cadeia alimentar. "Agente Fine", disse Johnson. "Por favor, sente-se." "Ok?" Só havia mais um lugar na mesa, bem no final. Ela o ocupou, acenando educadamente com a cabeça para os presentes. "Agente Fine, permita-me apresentar o diretor adjunto Craddock e a conselheira especial do diretor, Sarah Kirsch." Craddock e Kirsch não disseram nada. Kirsch, no entanto, conseguiu esboçar um sorriso um tanto forçado. "Gostaríamos de ouvir a cronologia dos eventos que ocorreram quando você estava no Texas procurando sua irmã", disse Craddock. Um frio na barriga tomou conta de Chloe. Ela encarou Johnson confusa. "Senhor, já passei por isso 2 vezes, uma com o senhor e outra com a polícia. Isso é realmente necessário?" "Francamente, provavelmente não", disse Kirsch antes que Johnson pudesse responder. "Mas, como está, você apareceu no local onde um homem, atualmente procurado por sequestro e abuso, mantinha sua vítima. Então, sim, vale a pena ouvir seu depoimento." Johnson deu de ombros com uma expressão de "fazer o quê?" "Desculpe, Fine, mas o fato de você ser parente próxima da vítima e do sequestrador não te livra dessa. Obviamente isso chamou a atenção dos escalões superiores, mas como eu disse a eles, está tudo bem. Não há nada de suspeito acontecendo aqui. Eles mesmos gostariam de saber disso." "Nada de suspeito uma ova", pensou Chloe. "Se não houvesse nada estranho, você teria me avisado sobre isso quando ligou esta manhã? Em vez disso, me pegou de surpresa. Está tentando me enrolar, seu safado." Mas o que ela podia fazer? Sentou-se na cadeira, sentindo como se tivesse acabado de pisar numa armadilha. Capítulo 2. Craddock iniciou o interrogatório. Ao fazê-lo, esboçou um leve sorriso. Chloe tinha certeza de que era uma tentativa de deixá-la mais à vontade, mas parecia que ele estava gostando de vê-la passar por aquela tortura. "Agente Fine, como você sabia onde sua irmã estava?" A verdade, claro, era que Danielle tinha ligado de um orelhão, mas a verdade condenaria as duas. Ela recorreu à história que haviam inventado quando enterraram o pai e a recitou. "Sinceramente, foi quase um palpite. Quando soube que algo estava acontecendo, comecei a pensar nos lugares onde meu pai poderia tê-la levado. Danielle já morou em Millseed, numa época em que vivia..." Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.